Eu vou mexer no meu celular e eu sempre estrago. Eu perco coisa que eu não deveria perder e aí eu fico desesperado. E chamo o Thales, e chamo a Sofia. E o nível de paciência que eles têm comigo para me ensinar é fantástico. Eles falam: pai, clica ali, ferramentas. Aonde? Ferramentas. Mas aonde? Ferramentas. Onde é que está? Pai, está aqui, ferramentas. Aí ele fala: configurações. Clica aqui, entra ali. Vai, gente, aquilo começa a desesperar. Aí a gente tem que pedir ajuda para os universitários, porque os filhos são terríveis para ensinar a gente, né? Então eles não têm muita essa paciência. Mas os meus filhos já passaram dessa fase, dessa idade, e eu lembro, eu não sei quantos aqui conheceram o Gini é um Gênio. Quem assistiu Gini é um Gênio? Tudo tem mais de 50 anos esse povo aqui. Eu não assisti. Quem que era Gini é um Gênio? Quem que era Gini é um Gênio? Como que era? Era da garrafa. Lembra da garrafa? Ela vivia ali dentro e aí o Major Nelson, olha só, povo, apertava a garrafa, o gênio saía, a Gini saía, e aí fazia os pedidos, né? Eu gostava demais daquilo. Assistia aquilo, Perdidos nos Espaços. Quem assistiu Perdidos nos Espaços? Aquele, como é? Fala que entrava na máquina do tempo, né? Era eu Perdido nos Espaços. Viagem ao fundo do mar. Gente, tudo isso era tudo preto e branco, eles não sabem. Coisa feia, mas o povo vai assistir. Só que uma tarde, eu estava chegando em casa e eu comecei a ver a televisão e tinha um programa bem educativo da Sônia Abrão, A Casa Sua, um programa super interessante, né, de uma educação, tá, uma formação tremenda. E eu vi a Gini. Aquilo me chamou a atenção, né? Uma entrevista com a Gini Eugênio. E a Gini Eugênio estava, aquela artista, ela estava chorando. Isso me chamou a atenção. O filho dela, de 35 anos, tinha morrido de overdose naquela semana. E aí perguntaram para ela: aonde foi que você errou? Ela falou: eu não abri as gavetas dele. Eu não abri as gavetas dele. Talvez hoje teu filho não tenha gavetas, tenha caixas. Talvez o erro nosso é a gente não está abrindo as caixas dos nossos filhos. Então, Diego, ele ficou tocado aí da última vez, ele e a Suzana. Ele é um menino de TI, mexe com isso tudo. E hoje ele vai dar algumas dicas, algumas coisas interessantes que existem, que é bom vocês saberem, saber o que tem. A Cíntia também está aqui para auxiliar a gente. E como que a gente pode fazer esse controle com os nossos filhos. Tem muita coisa que você está achando que é responsabilidade daquele site, daquele aplicativo, mas naquele aplicativo tinha uma nota: permitido somente com tal idade. E você não olhou e deixou teu filho fazer. E esse aplicativo não vai se responsabilizar, porque você ou alguém criou aquele site para o teu filho, aquele aplicativo, eu não sei os termos aí, tinha uma autorização. Graça e paz da igreja, tudo bem? Bom, assim como o pastor já falou, senti tocado no meu coração, também depois da apresentação da Cíntia com o marido, e conhecendo a área, eu não sou pai ainda, né? Se Deus quiser, um dia eu vou ser. Fiz muita coisa errada. Mas conheço bem da área, né? Então aqui eu trouxe uma apresentação para guiar um pouco e a gente vai seguindo. Tem um controlinho aqui, acho que eu consigo passar, né? Deixa eu ver. Opa, maravilha. Aqui, galera, deixa eu ver. Ótimo. Então, eu só queria me apresentar muito rápido para você entender por que eu estou aqui falando. Primeiro, porque o pastor topou, né? Então, esse é talvez o maior crivo. Mas eu sou Diogo Furtado,
tá? Eu tenho 27 anos, eu sou formado em engenharia da computação, eu gosto de computadores desde muito cedo, joguei muito mais videogame do que fiquei na rua, né? Então, isso depois eu fui crescendo e aprendendo, entendendo o que eu tinha no passado para construir o meu futuro. E eu estou há 3 anos aqui na igreja, estou me apresentando também porque eu não conheço a maioria das pessoas, né? Eu sou casado com a Suzana, que inclusive está fazendo aniversário hoje, linda. Então, aí, pouco antes de casar, a gente decidiu ficar aqui na Memorial, então viemos juntos. E o último dado ali, é a minha idade que eu já falei para vocês, tá certo? Então, como que vai ser nosso momento aqui juntos, tá? Eu separei em 4 tópicos. Eu vou ficar virando de costas e vou lendo para quem não estiver enxergando, tá? Porque ficou um pouco pequenininho. Então, o primeiro ponto é uma recapitulação somente, é jogo rápido. Então, é falar por que a gente deve desenvolver essa configuração, esse controle, esse auxílio, todos esses adjetivos aí, tá certo? Assim, o que a gente vai fazer ali, o porquê. É uma recapitulação porque, na verdade, a apresentação da Cíntia com seu marido já mostrou para a gente o enorme porquê que a gente tem que fazer isso. Porém, se você não veio na primeira, agora a gente dá... perfeito, pastor, obrigado. O segundo ponto é o como. E aí, aqui está o ouro do nosso momento hoje. Hoje, em nome de Jesus, você vai pegar seu celular, o pastor, que nem o pastor falou, né? Eu sou filho, né? Eu estou aqui fazendo com vocês, mas eu fiz anos com a minha mãe, com meu pai. Fui muito impaciente, fui aprendendo a como lidar com eles e comigo nessa situação. E eu queria muito, nesse dia, você poder quebrar essa barreira, sabe? Você, de fato, conseguir, meu irmão e minha irmã, não ter medo, ter intimidade, o celular é teu, a tecnologia foi feita para você mexer, não foi para um profissional. Então, assim, o 2 a gente vai botar a mão na massa junto, tá bom? O terceiro, eu vou falar com vocês sobre encorajamento, também sobre essa motivação e sobre essa coragem de desbravar essas funcionalidades, desbravar também essas regras, esses limites. E, por fim, ali até meio engraçadinho, perguntas, se Deus quiser, dá tempo. Então, aí a gente fala junto e cria um pouco aí, se der tempo, essa parte de fórum. Tudo bem? Então, aqui eu queria abrir com vocês em Eclesiastes 3. E por que a gente está aqui para falar de tecnologia, para falar dos filhos? Mas o pastor acabou de falar uma frase muito especial durante a pregação, que a plenitude vem da palavra. Ela não vai vir de mim, Diogo, que sou seu irmão, me coloquei diante de Deus ali para poder ministrar, mas a gente vai pegar as verdades de hoje da palavra. Então, Eclesiastes 1:8. Deixa eu achar aqui. Peraí. Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Então, enquanto o meu irmão está abrindo, um texto, sempre quando eu leio um texto repetitivo, que a gente repete, conhece muito, né, durante a caminhada cristã, eu penso que é um clássico, né? E Eclesiastes 3, para mim, é um clássico, né? Então, eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhando. Há tempo para tudo, há tempo para uma ocasião certa, há tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de procurar algo e tempo de desistir da sua busca, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de consertar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Meus irmãos, por que esse texto está aqui? Porque ele mexeu no meu coração, eu lembrei dele na hora que eu estava meditando sobre o porquê. E também eu não li os 2 primeiros versículos, que já passariam a dinâmica dos 8, porque ele é muito incisivo, ele vai colocando. São atitudes opostas, mas para tudo tem o seu tempo. Tem o tempo para isso e o tempo para aquilo. Então, qual que é a conclusão que eu fiquei pensando e meditando nesse texto, junto com o nosso tema? É que existe tempo para tudo. Então, principalmente
principalmente, e também de uma forma não obstante, vai ter tempo para isso aqui. Tem que ter. Tem que ter na minha vida, tem que ter na sua vida. E quanto mais na vida, aí eu vou assumir esse papel, vocês vão ver eu falando bastante, dos nossos filhos. Tem que ter. Porque a gente vai falar um pouco mais, mas assim, para nós já é um desafio. Para nós. Entendeu? Que a gente já é adulto, a gente não nasceu com isso aqui na mão, e para nós já é um desafio. Então, essa passagem é para a gente firmar o pé e pensar bem, de acordo com a palavra, existe tempo para tudo, tempo para tudo. Eu estou tendo tempo com o meu celular definido? Esse tempo é saudável? Né? O meu filho está tendo tempo para o celular? Ou ele pega quando ele quer? Ou ele fica bastante tempo, esse tempo não está sendo saudável, tá bom? Então, essa é a meditação que eu queria trazer com esse texto. E aqui, 3 pontos, então, do porquê, de novo, só recapitulando. O primeiro deles que eu coloquei, na internet, eles, os filhos, no caso, estão sujeitos a todo tipo de conteúdo, assim como o pastor falou. Quando você deu na mão, quando você liberou um acesso, quando você destravou a senha, se você não faz o que a gente está conversando aqui hoje, ele não tem cerca, ele não tem muros, entendeu? Ele está lá para tudo, certo? Segundo ponto, as grandes empresas classificam, mas não restringem como ponto de partida. Então, fortalecendo o ponto anterior, a gente traz um pouco aqui a visão do que as empresas fazem e o que eles querem. Então, assim, eles classificam, eles falam, que nem o pastor trouxe aqui na introdução. Mas eles vão bloquear o seu acesso? Não vão, meu irmão, não vão. Eles querem que você acesse. Eles querem que você consuma, assista, compra, veja, se envolva. Então, assim, eles não vão bloquear a princípio, por isso que isso é responsabilidade nossa. E mesmo que eles fizessem, a responsabilidade continua sendo nossa. Tá? O último ponto desse tópico é nossa responsabilidade. Então, não temos como fugir. É nossa responsabilidade. E é muito bacana assim, esse paralelo, porque a gente vai ver que toda essa apresentação ela vai servir para nós também. Para nós. Talvez nós não precisamos colocar travas, colocar barreiras praticamente físicas. Né? Eu peguei meu celular e ele não funciona. Isso, o ideal é acontecer para o seu filho. Mas a gente precisa ter essas travas, essas barreiras aqui na nossa cabeça. Tá bom? Então, partindo por... espera aí. Antes de partir para o ponto 2, tem essa história maravilhosa. Alguém conhece o Luiz Antônio? Já viu ele na internet? Já viu? Já viu? Galera, Luiz Antônio, aquele rapazinho ali, muito bonitinho, tem 3 anos. Tá vendo todo esse McDonald's que está na mesa dele aí? Ele pediu para jogar no celular da mãe, abriu o iFood e meteu bronca. 400 conto de McDonald's. E pediu. Por quê? Porque, cara, é um absurdo. Ele conseguiu ir lá, ele entendeu como funcionava o carrinho, o pagamento, o cartão já estava lá. Ele foi lá e consumou a compra. Chegou em casa, um monte de coisa, a mãe não entendeu nada. Quando ela foi ver, foi ela que tinha feito. Era o nome dela, o cartão dela, tudo isso, pastor. Esse cara está longe da gente, não está? A gente tem um artista aqui. A gente foi visitar, e na hora do almoço, o pai desesperado. Ele ganhou um joguinho e precisava desbloquear. Ele ligou, desbloqueou, R$700 um joguinho. Aí eu não sei se almoçava, se eu abraçasse o menino, eu abraçava o pai. Eles moravam no 12º andar. O pai olhava pela janela, olhava para ele. E o artista daqui. E não é muito tempo, não. Exatamente. Tem muitos casos próximos. Eu estava comentando com os meus colegas de trabalho durante essa semana que ia ter esse fórum aqui na igreja. E já 2 pais com crianças de 8 e 4 anos já contaram a história que aconteceu com eles. Comprou também uma Baby Alive através da Alexa. Quem é pai sabe quanto custa uma Baby Alive, né? Ele falou com muita dor.
uma boneca com ali recursos para parecer que ela está viva, né? Então, tem o sonzinho, tem a piscadinha, tudo mais, e custa ali na base dos R$ 800 também. Pediu pela Alexa, por comando de voz. Então, assim, meus irmãos, esses são exemplos engraçados, mas são extremamente evidentes da falta de barreiras, é bizarro, tá? Então, aqui mais um texto para a gente refletir juntos, Mateus, capítulo 6, versículo 22 a 24. Eu já vou ler já, tá, meu irmão? Como são 3 versículos, eu já vou ler rapidinho, tá? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará a outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, ali ele traz, no fim do versículo, o aspecto ali com o dinheiro. Mas, meus irmãos, vamos ser franco aqui, eu e você. A gente não pode tirar o dinheiro ali do fim da frase e colocar internet? Colocar celular? Colocar Instagram? A gente pode tranquilamente, isso se aplica na nossa vida. Isso aplica na nossa vida. É muito fácil, muito fácil. E aqui, qual foi o grande ponto que esse texto veio na minha mente quando estava meditando sobre esse tópico também, tá? Nós precisamos vigiar muito os nossos olhos. Vigiar muito os nossos olhos. Como eu já falei, como adulto, já é desafiador. Meu irmão, deixa eu ver a idade da galera que está aqui. Realmente as crianças já desceram e tudo mais. Meu irmão, quero ser franco com você. É muito duro o que está acontecendo na internet hoje. Entendeu? A internet, nos anos 90, quando eu era criança ainda, já mandavam e-mails com o propósito de te pegar, já com conteúdo pornográfico. E-mails. A gente está falando da idade da pedra da internet. E-mail, uma carta digital. Quanto mais hoje, dependendo do site que você acessa. Eu ultimamente, eu gosto muito, muito, muito do YouTube. Assim, já faz mais de 15 anos que eu assisto muito mais YouTube do que televisão. Muito. Porque lá eu controlo meu conteúdo, eu acesso o que eu gosto, eu vou sempre mudando de interesse, e aí o YouTube muda comigo. E eu vou ser franco com os irmãos que eu sempre usei uma ferramenta que bloqueava anúncio, né? Que é péssimo para o YouTube não gosta. Estava lutando há anos para que isso não acontecesse, e eles conseguiram. Conseguiram dar um baile na ferramenta, e alguns meses atrás, pastor, eu tive que começar a assistir anúncio. Não tive como fugir. Meus irmãos, eu fiquei de boca aberta com o que passa no anúncio do YouTube. A gente está falando da maior ferramenta de distribuição de vídeo do mundo. Falando de sexo numa propaganda abertamente. Expressões, termos, partes do corpo. Meus irmãos, então assim, eu não sei se você está lá também, vendo o que está acontecendo. Mas assim, meu irmão, eu quero aqui te dizer, te conscientizar, que numa ferramenta estabelecida está desse jeito. Imagina só as subferramentas. Até dentro disso que o Diego está dizendo, a gente teve uma dificuldade aqui com o garoto. E no condomínio dele, como ele é muito forte, começou a andar com os mais velhos. E aí ele aprendeu com os meninos como acessar sites pornográficos. E numa reunião aqui com os outros, ele começou a ensinar o que ele aprendeu. De 12 anos. O mais velho falou, põe tudo, não vou colocar. Se você colocar tal letra, é só pornografia. Sabe uma coisa assim? Vamos parar com uma coisa aqui dentro. Para com o negócio assim. Ai, ele não sabe. Ai, tem 7 anos, não sabe. Tem 8 anos, não sabe. Tem 9 anos, não sabe. Ai, ele é tão inocente. Gente, eu dei aula em escola pública. Eu tenho professor aqui de escola pública.
Eu dei aula no Rotary. O que um moleque de 7 anos falava, eu não acredito. É que o teu filho, ele te conhece, ele sabe como que é a tua casa. Ele não fala o que ele ouve na escola. Ele não fala. Então, essa coisa assim. Bobinho é você. Você que era trouxa. Bobinho era nós. Que com 9 anos ficava jogando bola na rua, 10, 11 anos, brincando de cirandinha. E, eles ensinam qual é o caminho. Exatamente, pastor. Então, e assim, uma coisa que a gente está quase pedindo para os pais é que a gente tem os outros problemas. Os pais, quando mandam os filhos aqui para a igreja com o celular. Gente, olha, está aqui, tem um professor aqui, os kids, principalmente os kids, é uma batalha para eles prestarem atenção. Só que a gente sabe que essa questão do celular, que depois o pai precisa falar para vir buscar. Eles não gostam, né, que tira. Tá? Então, a gente está pensando, como que a gente vai fazer isso? Como a gente vai lidar com isso? Tá. A gente vai identificar, colocar um nome, mas isso tudo ainda tem uma questão de responsabilidade. Eles não entregam. A crise, por isso que a gente precisa de você, pai. Culto da noite, eu já quero falar uma coisa para você que tem filho, até 12 anos, não vai ficar sozinho mais lá. Eu vou parar o culto e vou mandar descer. Só vai ficar lá em cima adolescente. Júnior, só fica na galeria com o pai. Vocês perceberam que eu mandei acender as luzes? Agora estou mandando acender as luzes. Ai, pastor, é terrível. Mas é coisa de menino, que eu preguei. Que menino faz coisa de... Vão matar? Não, mata ainda não. Deixa crescer um pouquinho mais. Aí toma mais corpo. Entendendo? Não tem jeito, é coisa de menino, eles estão fazendo isso. O que a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Perfeito, pastor. Então agora a gente, galera, vai entrar no como, tá? E aqui eu vou passar algumas partezinhas só de conceito para vocês, tá bom? E depois a gente vai fazer aquele exercício prático que eu já comentei, tá bom? Então, primeiro, como que a gente vai conseguir configurar os nossos aparelhos? Como que a gente vai conseguir chegar nesse ponto? O primeiro ponto, meu irmão, que eu te sugiro é você entender qual que é o seu aparelho. Tá? Então, assim, não precisa saber qual é o número de série dele, qual que é especificamente o meu modelo, mas entender, poxa, o meu aparelho é montado e produzido pela Apple, pela Samsung, pela Motorola, pela Xiaomi. Então, assim, você precisa ir entendendo onde você está, qual que é a ferramentinha que você está usando na sua mão, para depois você saber como pesquisar o que eu preciso fazer dentro dele. Tá? E aqui a ideia, esses conceitos, essa parte um pouco mais ampla, a gente fala de celular, que é o que está na mão e é o que muitas vezes eles consomem, mas, meu irmão, não se engane, televisão também é um perigo. Televisão é um computador gigante que está na sala agora, galera. Não tem como fugir. Tem navegador na televisão, acessa o site que quiser, fora os aplicativos. Então, assim, o próprio computador também tem ferramentas para isso. Lá é um pouquinho mais complexo, mas sempre tem como fazer, meu irmão, minha irmã. Sempre tem. Tá? Então, primeiro passo, entende qual é o seu aparelho. Então, eu queria te provocar agora. Pega aí seu celular, olha para ele. E aí, eu queria que vocês fossem francos, e aqui é um ambiente super confortável. Pode abrir o celular agora no culto? Pode, agora está liberado. Você olhou para ele, você consegue entender de qual marca, qual montador ele é? Deu para entender? Pelo nome, pela logo? Acho que essa etapa é um pouco mais simples, né? A gente consegue passar bem. O segundo ponto que eu quero entrar agora, e a gente vai revisitar ele um pouco mais tarde na apresentação, mas é pesquise, meu irmão. Pesquise. Meu irmão, eu sou engenheiro da computação. Eu fiquei 5 anos na faculdade estudando, certo? E eu não tive matéria celular A, B e C para estar conversando com você. Sabe o que a gente teve, que estudou na área? A gente aprendeu a aprender.
Esse é o principal recurso que eu aprendi na faculdade. Eu aprendi a aprender. Então, o que acontece? Aquela coisa do menino do TI, ai, filho, me ajuda com isso aqui. Aí o cara vai lá e resolve. Nossa, esse menino é um prodígio mesmo, né? Esse aí é um gênio. Não é um gênio. Ele muito capaz que ele pegou a situação que você deu para ele, não sabe de nada do que está acontecendo ali. Mas sabe o que ele fez? Ele, com muita paciência e resiliência, pesquisou. E aí eu queria agora citar o meu maior caso de sucesso, pastor, que é a minha mãe. A minha mãe é o meu case de sucesso master. Minha mãe é um amor de pessoa, mas ela não conseguia lidar com as dificuldades que ela tinha. Em pequena escala, seja no computador, e em grande escala, que o maior colosso na vida dela tecnológica é a impressora. Não faz ideia, né, pastor? Então, o que acontece? Eu, aos poucos, e também quebrando um pouco do meu ímpeto, do meu imediatismo, comecei a ensinar minha mãe a pesquisar. Meus irmãos, hoje eu chego na casa dos meus pais, minha mãe está limpando o cabeçote de impressora, sozinha, com o vídeo do YouTube ligado. É um negócio absurdo. Não é não? Sério mesmo, hoje, ela não, e tipo assim, não era esse meu propósito, tá, pastor? Ela não me manda mensagem para nada. Ela resolve tudo sozinha. Quando o negócio lá fica feio, ela me manda uma mensagem. Quando chega, eu já, eita, esse aqui já vai ter que ser com jejum e oração. Mas assim, meus irmãos, quanto mais a gente poder desenvolver isso, maior autonomia nós temos. Maior controle e entendimento nós temos. E aqui, de novo, uma frase que eu falei no começo, e ficou muito na minha cabeça quando eu estava pensando em falar isso com vocês hoje. Não precisa ser profissional para mexer nisso, meus irmãos. Essas ferramentas são... Meus irmãos, o teu filho está deitando e rolando em cima da ferramenta. Por quê? Porque ela é feita para ser intuitiva. Para que qualquer pessoa, qualquer usuário, que nem é no termo do desenvolvimento, consiga mexer e utilizar. Então, as configurações de acesso, de controle, de tempo e tudo mais, é para você conseguir usar, meu irmão. E em nome de Jesus, todo mundo vai conseguir entender e não vai ter medo de nada. Tá bom? Então, meus irmãos, pesquise na internet vídeos, artigos que instruem o caminho do monitoramento parental correspondente com o seu aparelho, que você acabou de identificar na nossa etapa anterior, certo? Então, o meu aparelho é da Samsung. Eu vou na internet e pesquiso. Celular Samsung monitoramento parental. Pronto, você já está começando ali a dar os primeiros passos para aprender, tá certo? E aqui, para fechar esse momento de conceitos e tudo mais, para a gente partir para o exercício prático, eu trouxe 3 pontos muito importantes dessas ferramentas de controle parental, certo? Primeiro deles, que é um dos mais básicos, onde o controle parental de fato começou. Tempo de uso. Então ali, meu irmão, você vai conseguir estabelecer um limite de tempo de uso. Intervalos permitidos. Então aqui, o pastor já falou aqui, e o Éder também comentou, meu irmãozão, já vai lá. Primeiro teste que você vai fazer. Estabelecer uma pausa no tempo de uso durante sexta-feira, na hora dos kids. O celular pode ficar no bolso do teu filho, da tua filha. Pode ficar no bolso, mano. Só que sabe o que acontece? Ele vai clicar, aquilo ali virou um tijolinho caro. Ele não vai funcionar, não vai fazer nada. Entendeu? Se você tem a paz, inclusive tem como até controlar. Eu quero liberar o aplicativo de telefone. Ele vai só receber ligação. Vai só receber a tua ligação. Então, assim, meu irmão, a gente tem muito poder, tem muita coisa para fazer, só basta a gente conhecer, pesquisar. Tá bom? Tempo de uso é um dos recursos mais básicos, tá? Dessa natureza aí de monitoramento e controle, tá? O segundo ponto, meus irmãos, esse é muito sério. Aplicativos, meus irmãos. A gente já falou já mais de uma vez. Eles estão classificados, eles têm indicação etária. Todos eles estão configurados, seja na Apple Store, que é a loja da Apple, seja na Play Store, que é a loja do Android, que roda em vários aparelhos, roda na Samsung, na Motorola e tudo mais. Lá tem classificação etária, está tudo classificado certinho, mas o que nós falamos já também para vocês, que agora vocês estão espertos, eles não limitam,
Está lá configurado, está estabelecido, de acordo com a lei, mas eles não limitam. É nossa responsabilidade conseguir estabelecer essas cercas, esses muros, tá bom? Então, configure apps disponíveis para download por categoria e idade. Então, você pode ter configurações classificatórias, ou seja, eu quero que o meu filho de 10 anos tenha acesso só a aplicativos de 10 anos. Né? Eu quero que o meu filho só tenha acesso a aplicativos de jogos, certo? Eu só quero que ele jogue, eu não quero que ele se envolva em rede social, eu não quero que ele se envolva em aplicativo. Aplicativo de compra já vai ser maior de 18, você pode ter certeza. Então, assim, isso daí já joga você lá na frente, já está com uma qualidade ótima de monitoramento de acesso, perfeito? E, por último, também dentro dessa aba de aplicativos, meus irmãos, outro testemunho, né? Eu cresci e eu sou de 97. E para a galera que teve infância comigo, foi surgindo vários desenhos japoneses, né? E aí, um grande clássico, né? E uma visão espiritual da questão é que as nossas mães olhavam para o desenho e cravavam: esse é do diabo. Esse é do diabo. Isso é uma unção de Deus sobre os nossos pais. Então, você, pai e mãe, eu sei que você tem uma unção sobre a sua vida, que você vai olhar para um aplicativo ABC, um jogo ABC, para a vida do teu filho, e você vai falar assim: isso aqui é do diabo. Isso não foi embora. Porque você conhece, Deus vai ministrando no seu coração. Eu creio nisso. Deus vai ministrando no seu coração, dentro da sua casa, dentro do seu âmbito, dentro do seu contexto. Isso aqui vai amaldiçoar a vida do meu filho. Então, meu irmão, essa parte do aplicativo, ele pode ter a idade certa para usar aquele aplicativo, ele pode ter tudo, está na classificação, está liberado. Você vai lá e bloqueia. Você vai lá e bloqueia, meu irmão. Tem uma dúvida? Quer fazer um comentário? Pode falar. Uhum. Meu filho gosta de jogar o Fortnite. E, assim, eu cansei de brigar com ele. E, assim, não dá para ficar brigando muito tempo. E eu parei de brigar. Passei, eu falei: Senhor, está nas suas mãos. Não dá mais para ficar brigando, que eu tenho vontade de pegar uma marreta e martelar o videogame. E já falei que eu ia fazer isso. E eu falava: eu vou fazer isso. E aí ontem, e faz um tempo que ele não está jogando. Aí ontem ele falou assim: mamãe, você está orando, né? Você está orando para eu parar de gostar de Fortnite? Porque eu não quero mais nem saber. Porque eu não quero mais nem saber desse jogo. Eu falei: glória a Deus. É resposta de oração, com certeza. Não, ótima história, ótima história. Eu também tenho uma, mas no caso eu sou o filho. Né? Eu, quando era muito mais novo, eu comprava meus jogos de videogame e os donos da loja eram crentes também. Comprava lá no Mercadão da Ferroviárias. Aí eu estudava no Crescer e saía lá e ia atrás dos meus joguinhos. Né? E aí, quando eu era pequeno, eu ia na escola e entendia quais eram os jogos do momento ali. Né? E aí um jogo que eu queria jogar, que até citou na apresentação da Cíntia com o marido, é o tal do GTA. Eu queria jogar GTA, das antigas, né? Cheguei lá, aí o que eu falei para minha mãe? Ah, mãe, é um jogo muito maneiro, mundo aberto, você pode dirigir, você pode voar, pode assaltar, pode morrer, pode matar, pode dirigir. Essa era a parte que eu contava. Cheguei lá na loja, o que aconteceu? A moça falou para minha mãe: olha, Sônia, esse jogo é assim, assim, assado, você sabia disso? Ela: então não. Voltei com um The Sims para casa, para fazer joguinho de família. Pô, aí eu cresci com aquilo, pastor, com muita vontade de jogar GTA. Porque quem conhece o mundo dos jogos sabe que o GTA, se bobear, é a maior franquia da história do videogame. A maior franquia da história do videogame. Fiquei mais velho, tinha lá meus 19, 20 anos, estava na faculdade, pastor. Tinha lá o GTA rolando lá na loja, eu vi que estava em promoção, comprei. Muitos anos depois, outro GTA, mais para frente. Meu irmão, eu abria o jogo, eu não tinha interesse nenhum naquilo. Tipo assim, não descia. E tinha coisas que eu gostava naquele jogo.
Coisas que eu jogava em outros jogos e gostava muito. Mas é o que a Gisele falou aqui agora. Isso vai passando para o nosso coração. A gente vai, de fato, educando. Eu fui educado. E eu entrava no jogo e eu, sei lá, não tem nem como explicar. Eu ficava pensando no que a minha mãe me ensinou a vida inteira. Não joga esse jogo, filho. Não vai te fazer bem. Então, assim, é muito importante. É sobre isso que a gente está falando. Essa parte de aplicativos e parte de controle. Último ponto aqui para a gente ir seguindo para a parte prática é, pessoal, o YouTube. Eu já falei do YouTube aqui uma vez. Eu quero falar para vocês mais uma vez, mas assim, com um grande e enorme alerta. Por quê? Porque eu uso muito o YouTube, acabei de falar para vocês, e eu sei que as crianças usam muito o YouTube, certo? É uma ferramenta gigantesca, é uma ferramenta estabelecida, praticamente um monopólio na internet. Mas, meus irmãos, eu cada vez mais estou abismado com o que está acontecendo dentro do YouTube. Abismado. Há muitos anos atrás se falava, não existe pornografia no YouTube. Não existe. Existe barreiras, existe... Meus irmãos, existe. Existe pornografia no YouTube, na maior ferramenta de todos. Existem subcategorias de pornografia no YouTube. Eu vi um cara que eu gosto muito, ele trabalha no YouTube há muitos anos, e aí ele começou a querer melhorar a ferramenta, ajudar de fato. Mas uma dos grandes denúncias dele, e eu vi ele sendo ativista nesse aspecto, é que existia uma categoria, o termo em inglês é soft porn, que é o quê? É um pornô suave. Então a gente não está falando de sexo, a gente não está falando de nudez explícita, mas a gente está falando de roupas que assim não existem. A gente está falando de trocadilhos, situações, fantasias, meus irmãos, acessíveis a crianças. E em casos bizarros, participação de crianças. No YouTube, na maior ferramenta do mundo. Então, assim, eu quero... Até dentro disso, Diego, a última novela que a gente assistiu, acho que era um padre garotão. Não. Acho que foi o negócio da Rede Manchete, que tinha a Juma. Foi a última novela que a gente assistiu. A gente não sabe quem é artista, não sabe nada. A gente não assiste em casa. Mas em pornografia, gente, novela, Malhação. Vale a pena ver de novo? 2h da tarde. Uma coisa que passava 9h, agora passa 3h. Não sei se vocês sabem. Sabe o que aconteceu na África? Está havendo uma crise muito grande na África, porque na África não existe namoro. Não existe namoro. Se o menino cortejou a menina, ele vai casar. E se ele não casar, o pai da menina mata ele. Mata ele. E sabe qual é o programa mais assistido na África, quando a gente esteve lá, isso há uns 15 anos atrás? Malhação. E o que era a Malhação? Ficar. E o que havia de casos de morte, de prostituição, de fuga, estavam destruindo a própria cultura de um lugar. Porque lá não tem namoro, como na Rússia. O Tales foi para lá, ele sofreu demais. A primeira menina que ele foi conversar, ela já levou ela na casa dele, na casa dela, apresentou o pai e marcou o casamento. Ele voltou. Primeira vez, ele conheceu a menina na faculdade, menina, vamos em casa? O trouxa foi. Questão de cultura. Perfeito. Então, meus irmãos, para finalizar aqui essa parte do YouTube, espero que vocês tenham entendido o valor que é a gente configurar o YouTube. E aqui a dica que eu deixo para cá vocês, meus irmãos, é utilizar o YouTube Kids quando você vai colocar isso na mão de uma criança. Tá? Então, usa o segmento Kids, às vezes está separado em outro aplicativo. Na televisão, esse mês eles colocaram tudo no mesmo aplicativo. Um pouco preocupante. Tá? Mas com certeza você consegue estabelecer uma senha, um código de acesso, algo do tipo, e você deixa lá bonitinho configurado. Meus irmãos, é muito sério esses 3 pilares, tá bom? Deixa eu vir para cá.
Tem um versículo de Provérbios aqui, capítulo 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Isso foi meu caso com o videogame. Esse é o caso que a Gisele contou a respeito do filho dela e o Fortnite, tá bom? Meus irmãos, hora prática, tá bom? Vamos lá. Você, meu irmão, que agora há pouco viu o seu celular, você falou assim, cara, meu celular é da Apple, é da maçãzinha. Então, o que eu queria te orientar? A você agora entrar e conhecer ali o menuzinho de controle de acesso, tá? Então, primeiro eu vou falar com esse pessoal, depois a gente vai fazer o do Android. Então, você que tem um iPhone, por favor, meu irmão, acessa os ajustes, por favor, estou vendo vocês acessarem. Se eu vou continuar falando, tá bom? Se você em algum momento se perder, são 3 etapas, mas se em algum momento você, não vi, levanta a mão aí que eu repito, tá bom? Então você vai acessar a tela de ajustes, ali onde você consegue parametrizar todo o seu celular. E aí, logo ali no começo da lista, no segundo bloquinho, vai ter um escrito assim, tempo de uso. Tempo de uso. Quem aí está com iPhone, levanta a mão para ter uma ideia. Maravilha. Vocês acharam o tempo de uso? Achou ali, achou lá. Está todo mundo achando o tempo de uso? Achou? Beleza. Essa funcionalidade, meus irmãos, é ela que vai te auxiliar nesse monitoramento, nesse controle, certo? Aí, dentro de tempo de uso, se ele já não tiver ativado, você pode ativar, meu irmão. Ativa aí no seu celular mesmo. Por mais que o seu filho não use o seu celular, ativa porque também vai ser bênção na sua vida. Você vai ver quanto tempo você usa nesse celular, você vai ver quanto tempo você fica no Instagram, tá certo? No WhatsApp, vai ser bênção para você também, meu irmão. Então, ativar tempo de uso. Caso você ativou ele agora, enquanto eu estava falando, ele deve ter feito uma pergunta para você. Esse celular é de uma criança? Alguém passou por isso agora ou já estava ativado? Estava todo mundo ativado? Faz aí, meu irmão, em nome de Jesus. O seu já estava ativado? Perfeito. Ele teve algumas atualizações que ele já vinha ativado mesmo. Caso ele não tivesse ativado, ele faz essa pergunta. Se você quiser fazer o teste para ver se isso acontece mesmo, como ele já está ativado, você acessa o menu, desce ele todo e lá embaixo está escrito assim, desativar tempo de uso. Você pode fazer o teste de desativar. Na hora que você ativar de novo, se eu não me engano, ele faz a pergunta novamente. Esse celular é de uma criança? Esse é no caso do aparelho todo ser daquela criança, certo? Quando o aparelho está na mão da criança, que nem é o caso muitas vezes que nem a gente comentou aqui dos kids, você tem esse controle total aí. No Android é bem mais interessante, e no da Apple você configura aí dentro da parte de tempo de uso, tá bom, meu irmão? E eu queria que você chegasse nesse ponto, Aí, dentro do menu, meu irmão, você vai conseguir ver, aqui, configuração de tempo, configuração de acesso, esse celular de uma criança, qual que é a idade da criança, quantos anos ela tem, você quer bloquear os acessos? Meus irmãos, está tudo aí dentro, tá bom? Agora vamos para a galera do Android. Quem tem Android, levanta a mão aí para ter uma ideia. Boa, meus irmãos. O Android, pessoal, ele funciona de uma forma diferente. A Apple, que nem eu comentei, os casos do iPhone, a gente acessou as configurações do próprio celular e chegou lá no ouro, certo? O Android ele tem um aplicativo de gestão e é muito bom mesmo. Então, eu queria que você pesquisasse se tem no celular, provavelmente já não vai estar baixado, mas é um aplicativo que chama Google Family Link, certo? Se você, meu irmão, tem 3G, acessa bonitinho a Play Store, eu te convido a acessar a Play Store e pesquisar Google Family, família em inglês, Link. Google Family Link. Esse aplicativo, meus irmãos, é bênção. Encontrou? Você usa. Perfeito, meu irmão. Não é show de bola? Não te dá uma autonomia? Porque dentro desse aplicativo, é muito legal. Você vai configurar quando o seu filho está usando. Se o seu filho tem um aparelho próprio, você configura lá, fala assim, esse aqui é o aparelho do meu filhote aqui. E eu quero que ele use isso, isso e aquilo. Ele tem que baixar, pastor. Na maior parte dos casos. Isso. A orientação é acessar a Play Store, certo? Às vezes ele já está baixado, mas parte do pressuposto que você precisa acessar a loja. Silas, Alexa, dá para colocar esse endereço? Com a Play Store para baixar?
que você consegue lá baixar o aplicativo, e aí qual que é o grande ponto? Se o teu filho usa o seu celular, você vai parametrizar lá, dentro das opções que aparecem nele, o uso dele. Pode falar, Carmen. Como é? Certo. É o Google Family Link. É esse daí. Tá? Nele você configura se esse celular é do seu filho, se ele, o que ele vai poder ver, o tempo que ele vai poder acessar. Às vezes, o seu filho vai querer acessar algo que ele não pode, e aí, como você tem, de fato, configurado esses dois aparelhos, o dele e o seu, aparece uma solicitação no seu aparelho. O celular do teu filho, Joãozinho, está querendo acessar o aplicativo X. Permitir? Então, isso ajuda até na sua gestão, sabe? Porque também fica aquele negócio, pai, tananana. E também quando acontece o pai, tananana, ele também tem opções muito boas. Por exemplo, filho, você pode usar 1 hora por dia. Estourou a 1 hora, lá vem ele, quero mais, quero mais. Tem como você, pelo aplicativo, liberar mais 20 minutos. E o próprio aplicativo faz a gestão. Como assim destravar o celular? Ok. Perfeito, perfeito. Sim, no mesmo aparelho, a partir da senha, certo? Ela usa o de vocês. Ok. Ele vai colocar lá na tela, entra lá no Play Store, e até você mostra qualquer. Perfeito. Então, esse daí, esse é o aplicativo. Tá certo? Você vai baixar o mesmo aplicativo para você fazer o controle e para o celular do seu filho ser controlado. Deu para entender? Então, ele é o mesmo aplicativo. Você vai baixar uma coisa só, mas tem que baixar nos 2 aparelhos, evidentemente. Tá bom? Então, através dele, que você faz esse controle, Google Family Link. Eu estou aqui falando várias coisas, a gente tem essa apresentação, mas depois também eu já tinha combinado com o pastor, a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, tá certo? Dentro do aplicativo, em algum lugar, né, pastor? Nós vamos fazer algo diferente, tá? Esses meninos, eles não têm o que fazer na vida. Eles vão estar aqui e vão fazer passo a passo com você. Você vai entrar no aplicativo da igreja e vai falar, eu gostaria que alguém me ajudasse a configurar o meu celular. Porque não adianta, ele vai falar tudo, eu não estou entendendo nada que ele falou aqui já. Eu já me perdi já em 3 vezes, já não sei nem o que é. O próximo tópico é muito importante. É isso aí. Ele fala de um jeito, entra lá, clica aqui, pula ali. Eu vou embora, vou almoçar. Não aguento mais ouvir isso aí. Então não adianta, tem que pegar na mão, tem que pegar na mão. Então o que nós vamos criar? Nós estamos criando aqui, nós vamos criar aqui esse espaço, eles vão chegar mais cedo na igreja, vão sair mais tarde, eles vão marcar um dia na semana, eles vão ficar aqui, e quem pode ajudar vai vir ajudar a gente. É só você entrar lá no aplicativo, a gente vai criar esse link. Por favor, eu preciso de ajuda para configurar o celular do meu filho. Só não fala que foi o pastor que falou que para fazer isso, porque esses moleques vão me odiar, tá? Então, nós vamos fazer isso. Vocês vão marcar com eles, eles não têm o que fazer na vida, e eles vão configurar o seu celular, passo a passo. Eles vão pegar e vão te ajudar, se você tiver dificuldade, tá? Se você tiver dificuldade, eles vão fazer isso. Pode ser? A gente já tinha combinado isso, né? Mais ou menos. Não, pastor. tinha combinado isso, já tinha combinado tudo isso. Fala, Karina. O pai tem que estar junto também. Aleluia. Entenderam? Entenderam agora como que a gente vai começar a trabalhar nesse sentido? Porque não adianta. Eles falam uns negócios assim, pastor, vai lá, clica aqui, colecione ali, vai ali, tem... Na terceira aplicada, já não sei mais nem aonde eu estou.
Ajuste. Eu já fiquei procurando. Pô, no meu está escrito configuração. E agora? O que eu faço? Meu Android era na configuração. Eu já fui na configuração. Eu estava falando do iPhone, o senhor procurou no Android. É lógico. Para você ver o nível. Primeiro no slide. iPhone, o negócio já está lá. No Google, você tem que baixar. Qual foi a linha de raciocínio? Se no Apple tem, Android é melhor. Lógico que é. Esse negócio de Apple, esse negócio não é de Deus. Toda vez que você vai sair, que você está precisando, você está saindo, atualização. Aí você começa a atualizar, não tem internet. Trava. Você não consegue ligar. Aquilo não é de Deus. Aquelas mensagens quando vem atualizando, aquilo deve ter vindo do inferno, gente. Que não pode ser, não é um negócio bom aquele negócio. Pastor, é desafiador. Então, meus irmãos, assim como o pastor comentou, e eu concordo também, assim, falando aqui na frente e tudo mais, a gente, pegando na mão, tem um pouco de noção, vocês viram acontecer, mas ainda assim não é o suficiente para você conseguir configurar. Aqui, esse slide, eu tenho 3 vídeos no YouTube, um para iPhone e 2 para Android, para orientar os irmãos. Foram os vídeos, aí que tá, meus irmãos, de novo, tá? Eu não sabia nada de controle parental, não sabia nada. Silas, tem como abrir um deles, só para eles terem uma noção? Boa. Abre um link dele. Eu não sabia nada, mas aí eu fui pesquisar, fui entender, porque eu sabia o que dava para fazer por cima. E eu fui entender como fazer, passo a passo, para passar para vocês. E vocês, meus irmãos, têm a mesma autonomia. Não tem a mesma intimidade, sim, tá certo? Mas tem a mesma autonomia, tá? Então, esses links vão estar aqui, ele vai chegar a abrir, né, para a gente ver, talvez, ali. Mas eu já queria aqui partir, para a gente poder ir finalizando. Acho que ele está acessando ali, eu não estou conseguindo mudar. Quer colocar o vídeo primeiro, meu irmão? Que a gente vê rapidinho. Termina? Tá bom, então. Se puder voltar para a apresentação, meu irmão, por gentileza? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Opa, pulei tudo. O terceiro ponto é de encorajamento, pastor. E que encorajamento é esse aqui dentro desse papo? Meu irmão, encorajamento, a gente não vai ter um papo de coach aqui, mas eu vou ter várias frases que eu posso dividir com o coach. Você consegue, meu irmão. Em nome de Jesus, você consegue, meu irmão. Não tenha medo. Deixa eu pular para cá. Estava pensando, a Su me ajudou muito a formular essas 2 frases. Eu comentei com ela, eu estava pensando lá, eu quero dizer isso, mas não estou entendendo. E a gente chegou nessa frase, eu fiquei contente. Não tema controlar a tecnologia. Tema ela controlar você. A gente tem que ter muito mais medo de não saber mexer do que de mexer e alguma coisa dar errado, meu irmão. Tem que ter muito mais medo. Aí, nesse aspecto, mexi e deu errado. Eu não vou criticar o método do pastor, não, meu irmão. A gente está aqui como família, a gente está aqui como igreja, como corpo. A gente vai estar aqui para ajudar você. Quebrei meu celular. Mas, meu irmão, vou dizer assim, você tentando configurar controle parental, você não vai quebrar seu celular, meu irmão. Você não vai formatar ele do dia para a noite, perdi todos os meus contatos, não vai acontecer. Então, assim, não tema controlar a tecnologia. Tema que ela exerça isso sobre você. E ali embaixo está escrito, o futuro, a saúde e a espiritualidade do seu filho agradece. Meu irmão, eu queria falar muito rápido para vocês sobre a minha história. Eu, com 13 anos, e eu já falei para vocês, eu sou de 97. Eu sou novo, mas não sou tanto. Eu vi internet de escada, eu vi o Orkut, eu vi muita coisa acontecendo. Eu vi a curva da internet acontecendo. Eu sou de 97. Eu, com 13 anos, a minha família não tinha TV a cabo, não tinha nada de TV a cabo, não tinha como pagar naquela época. Eu acessei um site para acessar canais de TV a cabo e tinha um canal pornográfico lá. Com 13 anos. Eu passei por um canal que não era para eu ter o mínimo conhecimento. E hoje, olhando para trás, eu fico lembrando da minha cabecinha, quem eu era, o que eu gostava, e do nada aquilo chegou nos meus olhos. Lembra que os olhos são a candeia do corpo? Chegou nos meus olhos. Então, assim, meus irmãos, por isso que eu não tenho
E eu quero que você também não tenha. Esse não é mérito meu, nada. Mas por isso que quando a gente está falando sobre esse assunto, meus irmãos, a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Precisa começar. Por isso que, assim, hoje quando eu vejo, o pastor já tinha comentado comigo há muito tempo que esse tópico ia ser levantado dentro da igreja. Isso é essencial. Não só para a igreja, socialmente. Da porta para fora também. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, você consegue sim trazer essa segurança para o seu filho e para a sua filha através dessas ferramentas. Tá certo? Eu comentei, é difícil, eu mesmo tenho os meus desafios como alguém que instrui, mas assim, cara, depois do que aconteceu com a minha mãe, eu sou um disseminador da palavra de que, meu irmão, você consegue. É um processo. É do dia para a noite? Não é do dia para a noite. Mas quando você começa a construir isso, você consegue evoluir. Tá? Mais um texto aqui, a gente já está acabando. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, meu irmão, olha aqui. Ai, mas eu não consigo mexer com tecnologia. Meu irmão, pede a Deus. Fala, Senhor, eu preciso pegar aquele celular e configurar ele bonitinho. Eu preciso colocar aquilo. O irmãozinho falando na igreja, fiquei confuso, que nem o pastor comentou, não entendi nada, achei o negócio errado. Mas, meu Senhor, eu sei que eu preciso, me ajuda, por favor. E, meu irmão, em nome de Jesus, vocês vão conseguir, eu tenho certeza. Tá bom? Agora, eu acho, se eu não me engano, não estou conseguindo pular o slide. Eu acho que já vai entrar na parte de perguntas, é isso. Mas antes de tudo, novamente, eu queria agradecer ao pastor pela oportunidade de trazer esse conteúdo para vocês. O que eu desejo e peço a Deus é que cada família possa se desenvolver, né, e possa entender o que é necessário e que nós não fiquemos em posição de refém da tecnologia, tá bom? Gente, a gente está cansado de falar sobre isso. Então a gente precisa agir. Eu já estou pedindo há um ano um grupo aqui de pessoas que possam nos ajudar na formação desses meninos, dessas meninas, na orientação, criar grupos de jogos. Não dá para tirar deles. Tá? Perguntaram para um monge em Bali. Não há mais monges. A molecada não quer mais, ninguém quer ser monge. Porque monge não pode casar. Monge não pode comer um monte de coisas. A única coisa que a vantagem de ser monge é dinheiro. Os jovens nesses países não querem mais. Aí perguntaram para ele, o que você vai fazer com a internet, porque isso tudo. Ele falou, não tenho o que fazer. A gente vai ter que aprender como lidar com isso. Não tem como arrancar isso. Então nós queremos criar um ministério na igreja de controle parental. Nós queremos criar mesmo. Então, por isso que eu estou brigando, lutando muito com eles. A gente tem um cara aqui que é o desenvolvedor da IBM. Ele que faz os joguinhos, ele que inventa tudo. Não. Ele cuida de inteligência artificial. É um dos grandes nomes hoje da Ericsson, IBM, é o Fernando. Nós temos vários profissionais aqui na igreja que são gênios nisso. Um hacker aqui também que mexe com tudo com Google, tem filhos e está sofrendo também, é o Alan. Então nós temos mais pessoas. Por isso que a gente está pensando nisso, pensando em ações, Nós tivemos a palestra com a Cíntia, eu perguntei, Cíntia, as pessoas te procuraram? Não procuraram. Então você está perdendo a oportunidade. Então nós vamos criar um link lá sobre controle parental. Se você puder nos ajudar, participar, né, nessa questão de ajudar, orientar outros pais a fazer isso, vai ajudar muito. Eu gostei demais, eles não têm filhos, são recém-casados, e quando terminou, ele mesmo ali na porta me procurou, pastor, posso falar sobre controle parental, de trazer ferramentas? Eu falei, maravilha. Então a gente sempre vai fazer isso nos domingos pela manhã, uma vez por mês, a cada 2 meses, tratando esse tema. Meu pai e minha mãe, quando a gente era criança, eles não queriam que a gente ficasse na rua, porque a rua era muito perigoso, então fica dentro de casa. Então hoje você não deixa o teu filho na rua, você deixa ele dentro de casa. No quarto com o computador.
Não, ele está protegido, ele não está na rua. Ele está no mundo. Uma mãe, 3 filhos, tendo que trabalhar, os pais são enfermeiros, noite e dia. Os meninos são uma benção. Igreja, casa, igreja, casa. E um dos filhos foi aliciado por homossexualismo. Dentro de casa, no quarto. É isso. A gente tem um menino aqui, que agora, graças a Deus, conversei com ele, irmão do Márcio, até quero falar, que ele perdeu a noção de vida social. Ele varava a noite inteira e dormia durante o dia. Ele engordou mais de 100 quilos. A mãe tinha que trancar toda a comida, porque ele comia tudo à noite. Excesso de peso. Hoje, com 30 anos, ele voltou a ter vida social. A gente não está falando isso, vai acontecer. Não, não vai acontecer com o teu filho, você tem cuidado. Mas vamos evitar, vamos ajudar. Vamos prevenir. Vamos trazer coisas saudáveis. Vamos fazer eles crescerem junto, caminharem junto, ser criança. Sabe, quando é criança, vamos ser criança. Você é adulto, você é adulto. Então, hoje, essa erotização das nossas crianças. Erotização. Uma menininha toda, sabe, menininha de 9 anos, toda pintada com cílios e até querendo fazer botox. Eu vou fazer uma cirurgia na pálpebra, eu vou arrancar aqui. Se alguém falar que eu estou botando botox, é porque isso está trazendo muito sono. Tá, uma recomendação médica. Então, eu já estou falando para vocês não saírem falando para os outros aí que agora eu estou querendo... não é errado, não, vocês, eu sou. Porque se eu fizer, já estão. Só de eu ter pintado o cabelo, foi aquele auê tremendo aqui dentro. Tá? Agora tem que ficar cabelo branco. Tá bom? Então, é isso aí. Diego, nós estamos lá com o link, você vai entrar lá no link, quero ajuda, preciso de ajuda, preciso saber mais. Vai chegar neles, eu quero participar, eu quero orientar pai. Joia, você vai ligar aqui para o Diego, para a Cíntia, eu quero fazer parte da equipe de orientação de pais aí para controle parental, ok? Então, a gente vai colocar ali no próprio link do aplicativo essas duas opções. Você quer ajuda ou você tem condições de ajudar? Tá bom, gente? Só uma pergunta. Eu queria comentar o seguinte, a gente hoje em dia, as crianças, elas querem dominar o celular, né? Então, assim, a gente tem que ser firmes e falar, não, existem horários. E o que a gente pode começar a fazer, que eu tenho trabalhado nessa área, né? Colocar alguns períodos, fala assim, na hora das refeições, está se perdendo isso, né? A família reunida à mesa, a família conversando olho no olho, quantas coisas são curadas numa mesa. E hoje em dia as crianças pegam o prato, vai lá no sofá, vai na cama, cada um come num horário. Poderia começar os pais, né, por nós. Fala, olha, o horário de almoço não vem celular para a mesa, horário de janta não pode celular na mesa. Algumas curtas coisinhas que a gente pode ir moldando os nossos filhos, porque você vai falar assim, a partir de agora não pode mais celular, não sei o quê. Não vai adiantar. Então, assim, é pouquinho que a gente vai moldando. Vai almoçar, vai jantar, mas não pode ser um negócio horrível. A mesa tem que ser um negócio legal. Sim, mesa pode ser todos os dias. Mesa bonitinha, brincar, comer. Tá? Porque às vezes não, vamos comer todo mundo junto. Você e teu marido já saem na briga. Você... Não é a hora. Ele não vai querer estar ali. Então tem que ser também um momento agradável para ele. Ele precisa gostar. Meus filhos gostam de sentar na mesa com a gente, porque é o tempo que a gente tem para eles. A gente desliga tudo. Uma coisa que bom dia. Uma coisa que eu acabo sendo até um pouco radical com isso, até comigo. A Natália vai fazer o que eu faço. A Natália não vai fazer o que eu mando ela fazer. Então, às vezes, eu fico menos no celular para que ela fique menos. Eu não tenho televisão no meu quarto para que ela não tenha televisão no quarto dela. Então, a TV fica no lugar onde todo mundo vê, né? Eu não quis nem porta na sala de TV para que a gente sempre circulasse. Então, tem algumas medidas também
que a gente... Eu perco o conforto. O Jorge não se conforma que eu não quis TV no quarto, né? Mas hoje ele entende. Mas, assim, quando... É porque não adianta, a gente sai... A gente concorda com coisa errada, não com coisa errada, mas a gente concorda com coisas que são confortáveis para a gente, né, para não sair do comodismo. Então, assim, dói. Essa parte também dói, né? E aí tem... Não sei se vamos conseguir, o que vai acontecer, mas a Natália ainda não tem celular. Eu abro mão do meu em alguns momentos para que ela possa ter um momentinho de brincar. Isso também é ruim para mim, mas... É uma maneira. A gente tem que sair da zona de conforto mesmo para conseguir algumas coisas. Olha, eu me surpreendi em algumas casas que eu fui, o Alexandre e a Juliana, achei muito bonito, que a criança tem um horário, ela tem um tempo, era 1 hora ou 2 horas, e ela estourou o tempo. E a mãe tirou. O pai, bem, o pastor está aí, deixa ela. Aí eu falei, pô, brincadeira, eu vou estragar. E aí... ela falou, você vai ficar, amanhã a gente vai descontar esse tempo seu. O Alan, né, como o pastor disse, ele entende um pouquinho de tecnologia, né, então eu fico no pé dele para ele também me orientar. Em casa, as crianças só assistem o YouTube Kids, cada um tem o seu perfil, porque a gente pode limitar o que cada um vai assistir, e um perfil próprio para a idade deles. Crianças de 3 anos e para jogos também. E, por exemplo, em casa eu tenho videogame. 30 minutos por dia, não mais que isso. Acabou, não terminei o jogo, mãe. Automaticamente, ele conseguiu barrar. Então, não tem como continuar jogando. E aparece todo o relatório de uso, todos os dias a gente tem acesso. Às vezes eu estou no mercado, meu relógio está apitando, está lá mostrando o tempo que o Estevão utilizou o videogame ou o celular. Igual o jogo, igual hoje. Hoje ele usou, a gente já olhou, ele usou 5 minutos o celular dele. Gente, eu tenho que encerrar, não por causa de vocês, mas por causa das crianças. Os professores lá precisam sair. Obrigado, Diego, e nós vamos voltar a conversar sobre isso. Vamos orar? Pai, agradecemos por essa manhã. Nos ensina, ó Deus, a não se conformar com esse mundo, mas aprender a influenciar esse mundo. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém? Um abraço, beijo. E problema de vocês, meus filhos já cresceram, tá bom?